Olá, nesta aula nós vamos falar sobre a história de Roma e como, por meio dela, nós podemos entender a relação entre poder e tradição. Erro crasso, vitória de Pirro, atravessar o Rubicão. São expressões que têm origem na Roma Antiga. Geralmente, quem utiliza alguma destas tem certo nível de erudição e leitura. Porém, estudar a história de Roma é muito mais do que aprender algumas expressões ou decorar algumas falas de Júlio César, ainda que de fato marcantes. Um dos pontos mais interessantes a serem abordados é o da tradição e sua relação com o poder. Você já deve ter ouvido e lido sobre a importância de se manter alguns ritos básicos, alguns costumes não escritos, posturas comuns que dão sentido a determinadas práticas políticas. Nisso, os romanos foram exemplares, e sua história tem muito a dizer sobre estabilidade, representatividade, rupturas institucionais ou golpes de Estado, se preferir. O período imperial romano é muito mais conhecido, mas foi na República que as instituições consideradas típicas da sociedade foram inventadas. O consulado, o tribunato da plebe, o senado, os ditadores, etc. A República Romana é fundada por meio da deposição do rei romano Lúcio Tarquínio o Soberbo, o último rei de Roma, que perdeu o trono após seu filho ter violentado sexualmente a aristocrata Lucrécia. Houve uma revolta generalizada entre as classes mais altas e que teria se espalhado por toda a sociedade. O rei e sua família não tinham uma postura considerada adequada, e isso contribuiu para a destruição da sua capacidade de governar, sua legitimidade enquanto rei, uma vez que o poder dos monarcas romanos não era transmitido de forma hereditária. O rei tinha funções administrativas, de justiça e era responsável por alguns rituais religiosos, desde sacrifícios até a interpretação dos auspícios divinos. Além da ofensa sexual praticada por seu filho, o próprio Lúcio Tarquínio teria se recusado a dar sepultura ao corpo do seu sogro. Esses episódios mostram o quanto a manutenção de certas tradições é importante para a manutenção de poderes, especialmente em Roma. Os gestos políticos importam e os governantes não podem simplesmente ignorar, sob o risco de perder a capacidade de mando, a capacidade de governar. No Brasil, existe a possibilidade de impedir um presidente. A lei do impeachment define uma série de crimes de responsabilidade, os quais o presidente tem de tomar cuidado para não cometer. O julgamento que se faz em um processo como esse, contudo, não é inteiramente técnico. Há uma componente política forte manifestada por valores que escapam ao enquadramento jurídico, negociação de cargos, popularidade frente à população, boa relação com os senadores e deputados, com os juízes, entre outras coisas. Do outro lado, os parlamentares também ponderam a permanência de uma estabilidade institucional, consenso e a própria viabilidade do processo. Em 509 a.C., os romanos preferiram destituir o rei. O novo governo era formado por 2 cônsules, que dividiam entre si o comando do exército. Cada um mandava em exatamente metade de todos os tipos de organização de tropas. Além disso, tinha o poder de veto um sobre as decisões do outro. Tinha que haver, portanto, um consenso. Os cônsules governavam com o auxílio do Senado. Os senadores eram escolhidos entre os cidadãos considerados mais moralmente capacitados e economicamente dotados. Havia, portanto, uma diferenciação social e econômica que combinava reputação e propriedade de terras. Vitalício, o cargo estava reservado àqueles considerados mais aptos, cidadãos de primeira classe, conforme a classificação feita pelos censos romanos, feita pelos censores, também designados entre essas primeiras classes. Esse instrumento definia todas as classes romanas, definidas a partir das suas propriedades. Havia cidadãos de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta classe. Após essas, havia a classe dos artesãos, dos trombeteiros e, por fim, dos proletários. Essas classificações serviam para a definição das centúrias, que formavam a Assembleia dos Cidadãos. A maioria das centúrias, de um total de 193, eram formadas por cidadãos considerados ricos, 18 de cavaleiros, os equites, e 80 de infantaria. Os ricos formavam, portanto, mais da metade das centúrias que tinham voto na Assembleia. Logo, percebe-se um desequilíbrio grande de representatividade.
A votação na Assembleia era bastante hierárquica e nada democrática. Todo o sistema romano era desenhado de modo a evitar o arbítrio do poder, que apenas o indivíduo tomasse todas as decisões. Apesar disso, havia a instituição da ditadura. Em situações de emergência ou em caso de invasão estrangeira, os cônsules elegiam um ditador, geralmente um general, que ficaria encarregado de forma temporária de tomar as decisões necessárias. Aqui vemos uma diferença grande com o contexto contemporâneo, uma vez que ditaduras são resultados de golpes de Estado e não de uma situação prevista, como nos romanos. No nosso tempo, ditadura é ruptura. Significa uma falta completa de consenso, algo que vai acontecer no período romano também. Em certo momento, Júlio César atravessou o Rubicão e teria dito que a sorte estava lançada. Quebrou, portanto, um dos pactos mais básicos da sociedade romana, a proibição de entrar na cidade com o exército. Repetindo, os gestos políticos importam, e, na vida pública, tão intensa para os romanos quanto para nós, os acordos políticos podem ser um pouco sensíveis, embora pareçam por vezes muito sólidos. Tudo depende do acordo, do consenso entre os diferentes, iguais ou os não tão diferentes assim.